Eu convido também o presidente da Câmara aqui de Cristais, o vereador Marcinho. Convido o vereador Marcos Garcia, presidente da Câmara de Franca, representando todos os vereadores e presidente de câmaras aqui presentes. Convido os vereadores aqui de Cristais Paulista, Nelson Gomes, Bastianini, o Lourenço, a Fátima e o Pelezinho. E para representar os agricultores e também os integrantes do movimento Diga Não Hospedagem, eu convido o ex-prefeito Hélio Congo, que também foi membro do Coman, foi diretor do Coman, membro da diretoria por diversos mandatos. Bom, antes de eu passar a palavra para o prefeito Miguel, dizer o seguinte: o Coman tem uma história com essa região, especialmente aqui com a Cândido Portinari. Eu já disse aos senhores que nós temos 30 anos de entidade e o Coman é um órgão público auditado pelo Tribunal de Contas como se fosse uma prefeitura. A diferença é que o Coman não é político, não depende de voto, é um órgão técnico de apoio aos municípios. E sempre quando o Coman é chamado para qualquer ação que seja em benefício da nossa região, o Coman está presente. Saudar também a vice-prefeita de Patrocínio, Nélia, que acompanhou aí todas as audiências. A nossa história começou bem antes, mas eu vou lembrar do tempo que eu estive, há 10 anos que eu estou no Coman, quando começou a se falar da curva da morte. A curva da morte foi uma conquista de mãos múltiplas, vereadores, deputados, prefeitos, comunidades. E quando o Coman foi chamado para auxiliar nesse processo, na época era prefeito o Hélio e o secretário dos transportes, Mauro Arce. Eu lembro que o Hélio até levou café de Cristais para o secretário. Fez o marketing já de Cristais Paulista. E era um 8 de outubro, que era o aniversário da prefeita, então prefeita de São Joaquim da Barra, Maria Helena Borges Vanucchi. E lá nós levamos um estudo técnico, quantidade de acidentes, mortes que ocorreram na curva da morte, e entregamos tudo na mesa para o secretário. E o secretário, ao término da reunião, ele disse: então, como presente de aniversário para a prefeita de São Joaquim da Barra, está liberada a obra da curva da morte. Então foi lá naquela reunião que o Coman intercedeu. Quando começamos a falar da questão da duplicação da Cândido Portinari, também foi uma conquista de mãos múltiplas. Vereadores, a Camunopa na época, né, Bastianini fazia parte, a comunidade, os prefeitos e o Coman também pleiteou. E quando se faz justiça é muito importante. Então o presidente da Camunopa disse na reunião de Pedregulho, não sei se ele está aqui, que foi graças ao Coman que ele conseguiu entregar a lista de assinatura para o governador em mãos, porque foi uma reunião nossa que nós trouxemos o governador em Franca. E lá ele fez essa entrega, e lá nós apresentamos uma pauta de reivindicações que o Hélio sabe, ele era prefeito. Quando a gente realiza o nosso congresso, a gente chama todos os prefeitos e nós discutimos o que nós vamos pleitear para aquele congresso, qual vai ser o pedido principal. E nós priorizamos as SPs, Altino Arantes, Cândido Portinari, a Volta Grande, lá divisa, lá com Minas, na parte de Miguelópolis, Iguaíra, a Altino Arantes e a Rona Rocha, e todas da nossa região. E o governador veio no congresso e fez
a liberação, anunciou a liberação do nosso Congresso. Aí é que teve o início das obras, demorou muito o processo todo, essa obra que aí está. Então, isso é para os senhores saberem um pouquinho só da história do Comando, especialmente com essa região. A nossa sede fica no Parque Fernando Costa, nós temos uma casa dentro do parque, e que ali nós atendemos todos os vereadores, os técnicos das prefeituras. Nós temos vários técnicos em diversas áreas da administração pública ali no Comando para atender os municípios. E o trabalho do Comando qual é? Buscar o desenvolvimento regional e o apoio aos municípios. Temos diversas conquistas, mas eu gostaria de citar uma das últimas, que é um convênio que nós assinamos com o governo do estado, onde nós já recebemos R$1,5 milhão, R$1.500.000, e nós já compramos uma usina de triturar resíduos da construção civil, que é o Turme. Então nós compramos um caminhão, um gerador e um triturador, e vamos montar tudo em cima desse caminhão, e ele vai percorrer os 29 municípios para o Comando, integram o Comando, para triturar o entulho da construção civil. Então o caminhão vai vir aqui para Cristais, tudo que for gerado de entulho aqui em Cristais será triturado, e depois o Miguel vai poder usar essas pedras, que vai se transformar em pedrisco, em duas medidas, porque tem duas peneiras, e ele vai poder usar isso nas estradas, na manutenção e na conservação das estradas rurais. Então isso é uma conquista que o Comando, uma das que o Comando trouxe para o município. Só para os senhores saberem um pouquinho do nosso trabalho, que a gente tem que fazer o nosso marketing também, né? Então agora eu passo a palavra para o prefeito Miguel. Ele vai dizer da reunião que aconteceu em São Paulo com o governador, relembrando o que eu disse na questão da curva da morte, quando nós precisamos, nós acionamos o Estado, acionamos o governo e prontamente nós somos atendidos. Por quê? Porque o Comando é um órgão sério de credibilidade. Demorou chegar a essa credibilidade. Como tudo na vida que você faz direito, demora a vir o resultado. Mas quando vem, ninguém o tira. Então nós tivemos essa reunião, que o Miguel vai dizer, ele foi um dos que ficou frente a frente com o governador lá, para tratar essa questão dos investimentos e do possível pedágio na região. Boa noite, Edson. Eu estou aqui representando nessa noite, nessa audiência pública, o presidente do Comando, o Manão, de Altinópolis, não é? Ex-prefeito, sofredor também, né? Como Palmeiras, né? Prefeitura de Palmeiras. Sofre duplamente. O Hélio representando os agricultores e fazendo parte desse movimento, né? Um movimento fantástico que buscou a discussão, né, da não instalação de pedágio de qualquer forma, a qualquer preço, mas sim discutindo, né, o interesse da região, das comunidades, até que ponto seria vantajoso ou não vantajoso, e o movimento teve esse sentido, esse foco, e foi fantástico. Cresceu, se envolveu e trouxe a luz uma conversa, um bate-papo com o governador que iluminou, ilustrou muita coisa e trouxe muita coisa de positivo que hoje nos leva a debater e discutir assim, de uma forma democrática. Quero cumprimentar aqui o Márcio, presidente do Legislativo Municipal, também que fazia parte do movimento da sociedade, o Márcio Garcia, né, ele juntamente com ele, o Dinei, Marcelo, Bomba, né? Eu quero aqui deixar vários companheiros aqui que foram importantes nessa luta, né? A Nélia, vice-prefeita de Patrocínio, e o Sidney, enfim, o Marcelo Bomba, já citei, mas o movimento é grande, né? Mas estou citando aqui algumas das lideranças que foram mais efetivas e mais dinâmicas durante todo esse processo. Quero cumprimentar aqui todos os vereadores presentes, a todos que estão aqui participando dessa audiência pública, né, que se deslocaram lá da fazenda, de casa, e estão aqui para discutir e dar o seu ponto de vista, a sua opinião a respeito da instalação ou não dos pedágios.
Eu quero brevemente aqui fazer algumas colocações. Fui um dos participantes dessa caravana, né, que foi até São Paulo, numa audiência marcada pelo comando, e o governador nos recebeu numa manhã, e numa mesa lá, os 12 prefeitos, ele, o secretário de Transportes Duarte Nogueira, e mais uma equipe técnica para dar alguns esclarecimentos, tirando dúvida ali dos prefeitos presentes. Foram todos os prefeitos envolvidos no pedágio, os 10. Abrão, que é afetado diretamente com a instalação do pedágio ali. Eu digo Abrão é uma cidade que foi a população do município que foi Pedregulho, Jericoara, Cristais e Franca. Os 5 envolvidos nesse pedágio do quilômetro 417 da Cândido Portinari. Os 5 aqui, mais os 2, Altinópolis Patrocínio Paulista e Tirapuã, tem aquele trecho que vai ali de Patrocínio Paulista até a divisa com o município de Campitinga. E completando 7, mais os 3, Batatais, Altinópolis e Santo Antônio da Alegria, que vai até a divisa de Minas. Depois da colocação, né, do uso da palavra por parte de cada um dos prefeitos, o governador ouviu atentamente a colocação de um. Ele deixou muito bem claro, olha, a Secretaria dos Transportes achou por bem colocar vocês nas concessões. As concessões vão vencer agora em 2018, né? E vai ter uma nova licitação, e achou por bem colocar essas 3 pontas, né, do estado de São Paulo, que vai até a divisa com Minas. Que é o caso de Rifaina, e Tirapuã e Santo Antônio da Alegria. E disse, olha, o pedágio, ele trará novos recursos, ele foi muito claro, o pedágio trará novos recursos para novos investimentos, melhoramento de alça, enfim, fez a propaganda do pedágio e do que representa as 20 melhores rodovias do país, que está no estado de São Paulo. Ele usou essas rodovias como menino propaganda do pedágio. Disse as vantagens do pedágio e deixou bem claro para os prefeitos: vocês sentam com a comunidade de vocês e decidem. Se vocês quiserem ficar fora da concessão, tudo bem. Se vocês quiserem decidir agora já ficar fora, já me fala, já fala para o Duarte Nogueira, vocês já estão fora. Se vocês quiserem pensar, vai com calma, conversa cada um com a sua comunidade, faz audiência pública. Enfim, a forma que vocês acharem que deve fazer, a forma mais democrática para trazer uma resposta a mim, é só o comando marcar, estarei esperando, vocês retornam nessa mesa e a gente decide. Bom, ficou numa reunião posteriormente ali, depois que terminou essa reunião com o governador, numa outra reunião em seguida, que nós sentaremos e conversaremos com nossas comunidades envolvidas na situação. E depois disso, levaria uma ideia do governador do que foi discutido, do que foi acordado. E logo depois do governador saiu, você via que tinha prefeitos com vários pontos de vista diferentes. Né? Você vê, entre 10 prefeitos já tinha questionamento, divergência de ideias. Então você imagina quando envolve toda a comunidade. E são 10 comunidades. Pedregulho teve uma audiência pública agora há pouco tempo, Rifaina e agora com Cristais. Eu estou até admirado aqui, tem muitas pessoas, né, participantes aqui, inclusive proprietários rurais, né, que estão diretamente afetados, serão diretamente afetados, né, pela instalação do pedágio. O governador deixou bem claro também que os pedágios existentes e as novas praças de pedágio teria uma queda no preço de 30%, alegando que os investimentos já feitos através da arrecadação dos pedágios existentes faz com que não haja, né, faz com que possa diminuir o preço dos pedágios daqui para frente na nova licitação que vem aí. Isso eu estou relatando aqui, não estou fazendo defesa nem do pedágio, nesse instante. Não estou fazendo defesa nem do pedágio, da instalação do pedágio, nem da instalação e nem da instalação. Eu estou relatando apenas o que foi conversado na sala com o governador.
Tá certo? E quero dizer que a minha opinião, agora o Miguel, né? Não fora do Renato aqui, o Miguel, eu sou contra aumento de tributo. Desde que haja uma razão muito justificável. E eu sou um dos brasileiros que sempre trabalhou, né, teve a família criada há mais de 50 anos dentro do comércio. E quem é comerciante sabe muito bem o que é imposto. Aquela desilusão, a revolta que às vezes a gente tem de ser parceiro do governo, né? Do governo federal, estadual, os governos municipais, até que os tributos não são tantos. Quem é comerciante, a gente sabe disso, né? Mas a carga tributária estadual e federal é pesada. E você perde mercadoria. Se você tem farmácia, o produto vence. Você tem que levá-lo a uma vigilância sanitária, perde esse recurso. Se você vende fiados que não paga, você que toma, você que tem que arcar com esse custo. Não, o governo não, o governo é parceiro seu. Ele come ali 30%, 40% daquilo que você tem, sem responsabilidade com furto, com vencimento de mercadoria, com roubo, com fiado que não paga. Enfim, é um sócio que só leva vantagem. Exatamente. E acho que os governos, né, de uma forma geral, eles têm que, antes do tributo, economizar. A melhor maneira é ser criativo, ser produtivo de tal forma que você possa ser econômico e poder diminuir os preços dos tributos, os preços das tarifas, enfim, diminuir a carga tributária de todos nós brasileiros, que é uma das cargas tributárias mais caras do mundo, mais elevada do mundo. E sem dizer que a qualidade do serviço no Brasil é de péssima qualidade. E imposto elevado e o serviço prestado à população de péssima qualidade. Bom, isso aqui é para argumentar de que não é apenas o pedágio, mas tudo aquilo que venha afetar o bolso do contribuinte, do produtor, do comerciante e do trabalhador, é ruim. Agora, é uma doce ilusão achar que quando o proprietário, o produtor, vai pagar esse pedágio, a população está livre. Nada. Não tem milagre, né? Como diz um amigo meu, lá do céu só cai chuva e avião pegando fogo. Milagre não existe. Quando é tributado o produtor, quem vai pagar lá na ponta é o consumidor final. Não adianta. Todo mundo repassa. Quando chegou no comerciante, ele repassa. No fim, cai lá no consumidor final. Vem a inflação, vem o sacrifício, o desemprego. Agora, cabe a nós aqui discutir até que ponto o pedágio seria de interesse, os pontos positivos da implantação desse pedágio, os pontos negativos, e somado isso aí, né, ver o que sobra de vantagem a todos nós. Eu sei que parte da população vai ser, com a instalação, com a implantação do pedágio, vai ser mais sacrificada, sobretudo aqueles que estão no município que tem uma área da Fúria, né, nessa parte do alto que é o pessoal que vai ocupar. E que é a parte também mais produtiva do município, porque é a parte mais plana, café, é o pessoal que vai utilizar esse trecho e que vai ter esse ônibus todos os dias. E Jericoara, né, que tem Franca como a capital, a cidade que gera emprego, o trabalho, está ali as faculdades, os estudantes têm que viajar, e o próprio comércio de Franca é muito mais forte que o de Jericoara, de Rifanha, de Pedregulho. Esse pessoal muitas vezes ocupa esse comércio de Franca. Enfim, esse trajeto é o dia a dia de Jericoara, de Rifanha, de Pedregulho. E o pessoal daqui que tem as propriedades nessa região vai ser também afetado nesse dia a dia. Alguns moradores cristais que vai usar esse trecho de Cristais Franca, não terá o pedágio, e 90%, 99% das suas viagens é sentido Franca, exatamente porque a escola está aqui, o comércio forte está aqui em Franca, e não em Pedregulho. Então, quero passar a todos vocês e dizer que a decisão de vocês será soberana
no ponto de vista de Cristais Paulista. Bem aberto, todos aqui terão o direito de falar, faz a colocação que quer, de forma liberal, e isso será levado em consideração, e isso será o ponto de vista da nossa comunidade aqui de Cristais Paulista. Uma boa noite a todos. Bem colocou o prefeito, como é um órgão composto por 29 prefeitos. Nenhum prefeito, como o Miguel disse, é favorável ao aumento do tributo, implantação de pedágio, nenhum. Então, automaticamente, o que isso significa? Que o COMAN também não é favorável. Porque se o COMAN é composto, quem compõe o COMAN, quem forma o COMAN são os prefeitos, então o que prevalece no COMAN é a opinião dos prefeitos. Não tem outra alternativa. O que o governador deixou claro lá, perguntou para os prefeitos também, complementando, é que as prefeituras têm recursos. Aí os prefeitos foram lá e dizer que ninguém tem recurso, né? E o Estado também não tem. Então, só haverá os melhoramentos daqui do trevo de Jericoara até Rifânia. O que foi pactuado até aqui vai ser entregue, vai ser concluído e entregue, sem pedágio, de Franca até o trevo de Jericoara. O poste é que se colocou para ser conversado. E só poderão fazer essas melhorias, que vão ter melhorias também nos municípios. Por exemplo, Jericoara seria contemplada com um anel viário, desviando da rodovia, da cidade, do trânsito e etc. Pedregulho, o prefeito lá na audiência, colocou que ele seria contemplado com algumas estradas rurais, do município e tal. Então isso é que vai se discutir. E se isso for feito, não tem como não ser feito através do sistema de concessionário. Ele deixou claro isso, né, Miguel? Ele disse o seguinte, claramente, que se os municípios optassem por não fazer parte dessa concessão, ficaria como está. Ficaria como está. Não tem pedágio, esses 15 quilômetros não tem nada a ver, a concessão será a partir de 2018. E fica como está. Ele disse, até usou, vocês terão uma televisão preto e branco na atual situação. O DR está praticamente desativado. Hoje não tem material humano e praticamente equipamento nenhum. E disse, olha, o recurso está ainda na concessão. Se vocês quiserem benefício, quiserem duplicação, melhoramentos, vocês vão ter que contar com uma concessão dessa. Dizendo que o Estado deixaria de dar essa cobertura, mas que seria mais difícil, levaria mais tempo, com mais dificuldade. E foi colocado até pelo Marcos, né, que foi sindicalista na ocasião, disse que, olha, fala-se em pedágio, mas não se fala em investimento. Pedágio, cadê o investimento? Aí que foi aberto lá também a discussão, o que precisava a região, né? Algumas vicinais começam aqui, descem aqui para o estreito, né? A situação que está lá em casa, e outras vicinais, alguns acessos com dificuldades, esses próprios trechos aí que foram construídos, uma situação perigosa, deprimente, como esse aqui de estreito, não tem visão nenhuma para quem entra, para quem está passando, matando bastante gente. Essa situação toda foi colocada. E disse que o dinheiro teria com as concessões. Mas se não quiser dar, continua do jeito que está, sem pedágio. Quem vai definir é a comunidade. Então o que nós vamos fazer? Nós estamos nessas reuniões, nós estamos sentindo o que vocês querem, nós estamos gravando e coletando as sugestões, e isso nós vamos levar nessa reunião que nós teremos lá. Então, ele deixou claro que nada vai ser impositivo. Se não quiser a duplicação, fica como está do trevo de Jericoara até Rifânia. Eu passo muito ali para o Jericoara, que eu visito os municípios. Eu não sei como ficaria a questão se duplicar até aqui, como é que vai ficar a vida de Jericoara lá. Tem até um vereador aí. Eu não sei se a população lá está preocupada tanto com o pedágio, também com a quantidade de veículos que pode cruzar o município para atingir a Anhanguera do outro lado. É uma preocupação que a gente tem que ter também. Né? Porque tem as duas hipóteses, né, que eles estão falando, as três.
parece que fez um pedido agora para colocar o pedágio aqui no Clube dos Bairros, perto do Calto. Tem um no quilômetro 417. E na última reunião que fizeram em Rifaina, pediram para depois do trevo. Se fizer depois do trevo, o fluxo de veículo aumenta bastante. Se fizer no Caltre, o pessoal desvia às vezes por Ribeirão Corrente, igual parece que está tendo uma hipótese grande de fazer no Caltre, não sei. Né? Pelo que me falaram, sei. Nós vamos levar todas essas sugestões que a gente... Eu ouvi falar isso aí essa semana, parece. Eu também não estou sabendo. Eu estou sabendo, parece que vai ter no Caltre ali. A possibilidade de mudança lá, foi discutida, a única possibilidade seria de Patrocínio Paulista, esse foi discutido até a mudança dele. E lá também de Santo Antônio da Alegria. Esse aqui seria mesmo entre Cristais e Pedregulho. É, porque a última reunião falaram que era depois do Mas aí, nada impede de que nós levamos a sugestão aonde a população gostaria que colocasse, se fosse ser colocado, entendeu? Discutir, porque é uma proposta, pode ser mudada, como pode ser cancelada. Né? Então a gente tem tudo aqui gravado, o que o pessoal está sugerindo, nós vamos fazer uma ata de cada reunião e essa ata é que vai ser entregue lá. Então, Cristais Paulista sugere isso, Pedregulho sugere isso, Jericoara sugere isso. Nós temos que decidir, de um lado ou do outro, nós somos neutros aqui, o que for o melhor para a comunidade. E lembrar que é um investimento que é daqui até 30 anos. Então nós estamos decidindo aqui uma coisa a longo prazo. 30 anos. Então nós dissermos aqui, não queremos o pedágio aqui. Então vai ser uma decisão para daqui a 30 anos. Pode ser mudado por um próximo governo. Mas eu duvido muito que faça isso tudo até Rifaina sem pôr uma praça de pedágio. Já fez aqui. Né? Então é isso. O presidente da Câmara, Cristais Paulista, por favor, com a palavra. Boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar a todos e a todos em nome do Carlos Perazzini, meu companheiro, presidente da Câmara de Pedregulho. Cumprimentar também aqui o companheiro Marcelo Bomba, que está desde o início aí dessa luta, dessa batalha, né, Marcelo? Aí há vários meses já, lá atrás, começando lá pelo WhatsApp, pelas redes sociais, e graças a Deus tomou essa proporção e foi ganhando força. Dizer a todos que, como disse o companheiro, o presidente da Câmara de Franca, Marco Garcia, lá na audiência pública da Artesp, em Araraquara, é por isso que o alimento chega mais caro na mesa dos trabalhadores, né, Marcos? Muito pedágio. Daqui a posição de Cristais Paulista, da população de Cristais Paulista, contrária à instalação de praças de pedágio. Se bem que temos que pensar nos companheiros de Pedregulho e Rifaina, porque na audiência pública lá em São Paulo, eu estava presente quando o governador saiu lá, Edson, que ele deu a sua entrevista coletiva lá para a imprensa. Ele disse que se a população achar que está bom até o trevo de Jericoara, não vai ter pedágio. Mas se quiser que a educação vai até Rifaina e também lá para o Paulista e lá em Altinópolis, até as divisas, né, com Minas Gerais, era para acontecer audiências públicas. Falou para os prefeitos voltar para os seus municípios e fazer o que está acontecendo agora, ouvir a população. E temos que avaliar essa possibilidade de, como ele disse lá, a empresa que tiver a concessão, ela tem um prazo para levar a aplicação até a divisa de Estado. Né? E essa possibilidade que o Dinei de Jericoara levantou aqui, de instalar uma praça de pedágio aqui entre Cristais e Franca, eu não ouvi falar, ouvi comentários falar disso agora. E dos professores que usam para ir dar aula em Pedregulho, os Pedregulho que vem fazer isso para cá. Eu já estou ao contrário, sei lá. Agora, vim falar
que vai ser aqui no caos, aí prejudica todos os trabalhadores de Cristais Paulistas. Isso a gente tem que dizer. Não tem nada concreto. Tudo isso. Para Cristais Paulistas vai ser o. Até a gente foi utilizado, a gente foi pego de surpresa, né? Estava tudo certo a legislação, né? Aí veio com o problema do pedágio, que já pegou todo mundo aí de surpresa, né? Vou chegar lá, vou chegar lá. Vou chegar lá. Espera. Aí a gente vai lá para o governador, os 10 prefeitos que foram lá fazer a visita. Todas as câmaras entrou com a moção de repúdio contra o pedágio. Nós fizemos aqui nessa Casa de Leis a moção de repúdio contra o pedágio. Mandamos um ofício pedido para o governador. O senhor Baixaí, nós discutimos isso aqui nessa casa, né, Baixaí? Essa Casa de Leis. Né? Tá aí. Veio o governador depois lá com os prefeitos e falou da possibilidade de levar até Rifaina. E pensando nos companheiros e nos irmãos de Pedregulho e Rifaina, nos acidentes, nos problemas que todas as famílias das outras cidades têm nesse trecho. Aí eu falei, já mudou a coisa. O governador falou que vai levar até Rifaina, aí já tem. Né? É o motivo que cancelou os pedágios. Mas então, se tivesse cancelado, por que está tendo essas audiências? A gente tem que ver assim. Nós estamos falando que foi conversado com o governador. Ele isso fez aí. o prefeito lá, conversou com ele, é isso que está acontecendo aqui. Então, inclusive foi publicado na imprensa justamente isso aí. Que o governador é cancelado, por que o Coman está fazendo essas audiências. Então, por que o Coman está fazendo essa audiência? Porque nós estivemos lá, o governador olhando olho no olho disse o que o presidente da Câmara falou, que era para a gente ouvir a comunidade. E até hoje, 31 de março, às 20 horas e 5 minutos, o senhor governador e nenhum assessor da parte ligado diretamente com ele nos telefonou para o presidente do Coman, dizendo, ó, está tudo cancelado os pedágios, não façam mais as audiências. Então nós estamos cumprindo com a nossa palavra que foi pactuado lá. Então nós vamos colher tudo que for dito nessa região toda e levar para ele. Essa é a nossa função. Então, não importa o que está saindo na imprensa. E a gente tem que se preocupar muito nesse período, é um período que me preocupo muito, que entramos no período eleitoral, aí as pessoas pensam, a grande maioria, mais na questão eleitoral, e começam a falar um monte de coisa que às vezes não condiz com a verdade. Então, essas outras opções, a que o vereador falou aqui, para o Coman não chegou. Então não existe. Para nós não existe. E qual era a proposta que a gente levaria? Né? Ouvir a comunidade, Pedregulho, Rifaina, todo mundo deu opinião. Tem um senhor lá que levantou e disse, ó, pedágio a R$2 com as obras, compensa, lá em Pedregulho ele disse. Né? Então discutir o preço. Né? Ou não discutir, entendeu? Eu estou contando para vocês o que aconteceu lá em Pedregulho. Mas eu acho que você vai me perdoar, vocês têm que explicar a parte técnica do negócio. Isso aí. Olhar o negócio aqui e o povo de verdade que vai acontecer e as propostas verdadeiras não foram colocadas para que eles entendam. Ninguém falou para eles que até Jericoara não vai ter pedágio. Dali para lá vai ter pedágio. Se quiser que faça para lá. Isso. Essa que é a verdade. O negócio aqui é o seguinte, até Patrocínio Paulista, até em Tirapuã, já está na concessão, que a concessionária não fez. Aí vai fazer 11 quilômetros e o povo vai pagar pedágio. E outra coisa, o governador disse para vocês que se tiver o pedágio, vai reestudar onde serão colocadas as novas praças de pedágio. Tanto pode ser para lá quanto para cá. Sim. Bom, então não tem ninguém mentindo. Não, a gente tem que levar as propostas que vocês colocaram. Isso aí, qual é a proposta que a gente colocou? 3 eixos. Primeiro, sem pedágio e permanece como está, que é o que o governador disse lá. Não terá pedágio, não terá duplicação. Correto? Uma proposta. E tem que contar também, você vai me perdoar, que os estudos já foram feitos, ninguém vai levar uma praça de pedágio de Jericoara para baixo.
Porque já mediram, já sabe-se, inclusive para duplicar para lá, de Jericoacoara para lá, não comporta a duplicação, ela não se sustenta. Certo? Não tem número de carro diário para isso. Que é o VDM que eles falam. Exatamente. Por isso que já foi escolhido onde é que vai colocar a praça de pedágio. E tem que contar para o povo também, que são números oficiais, que você sabia que na duplicada, no trecho em torno de Franca aqui, o ano passado nós tivemos 12 mortes. Eles falam de segurança. Sabe quantas nós tivemos aqui do trecho não duplicado? 5. Que não basta você duplicar. Você tem que dar segurança. E segurança é a rodovia bem feita, independente dela ser duplicada ou não. Botar radar de velocidade para coibir os abusos. Sabe? Agora, a sensação da duplicada, sabe o que é? O cara pisa, não tem radar, a irresponsabilidade total. Essa que é a realidade. Que o povo precisa saber disso. Verdade. E eu só vim para cá porque eu estudei, eu fiz a lição de casa, eu estudei as coisas tecnicamente. Isso. E uma coisa que nós conseguimos lá, que é a questão da realização de uma audiência pública em Franca, que é o que não existia. Então, ao término dessa reunião de Cristais, agora nós vamos cobrar o Estado de uma audiência pública em Franca, que é onde ficou pactuado. E o eixo, só para concluir aquela questão do eixo, permanece como está, sem duplicação, e a outra proposta que o Coman sempre fez, que é levar, só para eu concluir, por favor, é o Coman levar o que levou de Franca até aqui, duplicar sem pedágio. Só uma dúvida que eu tenho. Então, esse é uma briga que vai ser constante. Pois não, vereador, esperando não ter um tempo. Boa noite a todos primeiro. Eu acredito que as decisões em cada uma das cidades que já aconteceram as audiências, elas influenciam entre si, né? Eu gostaria de saber como é que vai sair daqui. Você falou de sugestões, né, que você vai mandar para o governador, mas não teria votação? Como é que foi o processo nas outras cidades? Chegaram no denominador através de votação? Como é que é o processo? Pode ter votação. Isso é interessante para a gente saber o que aconteceu lá, para ver o que eles querem também, né? Acho que é interessante isso mesmo, né? Aí, deixa o vereador, não, da entidade, né? Só queria saber o seguinte, por exemplo, essa reunião do Coman, ela substitui a da Artesp ou depois vai ter que ter outra da Artesp também? Aí vai ter, é o que eu acabei de falar, a Artesp virá para Franca, a pedido nosso, fazer uma audiência pública para explicar a parte técnica. A reunião de lá vai ser da Artesp, não do Coman? Da Artesp. Tá. Então nós vamos colher levar tudo que nós colhemos na região, entregar para o governo do estado e dizer, agora nós queremos a audiência pública lá. Ou se a somatória de tudo nós não queremos o pedágio, é isso que nós vamos levar para ele. E se ele achar que deve fazer audiência pública mesmo, depois de a gente ter levado a informação que a região é contra o pedágio, é o problema do estado, o problema administrativo, que não compete a nós. Mas disse levarmos, porque tem pessoas que nos procuram, passa e-mail para o Coman, vai lá do parque e deixa a sua sugestão. Eu gostaria de dizer ao governador isso e isso. Então a gente vai levar isso. Por quê? Porque nesse momento o Coman está sendo um porta-voz da comunidade com o governo. Então não é justo Vossa Excelência mandar uma sugestão e a gente não entregar. Né? Então seja lá qual for, nós vamos entregar. Agora aqui, ao término da reunião, nós temos as 3 propostas, os 3 eixos. Permanece como está sem pedágio, o Coman façam todas as melhorias e colocam o pedágio, e a terceira, sem pedágio, duplica, o Coman vai continuar trabalhando pedindo essa duplicação até Rifanha, sem pedágio, como ele fez de Franca até aqui. Então essas são as propostas que vocês vão escolher para votar. Como é que foi nas outras cidades? Por exemplo, se Pedregulho quis o pedágio com os investimentos, se a gente aqui falar que não quer, vai ter influência que vai acontecer lá. A gente está pedindo para cada município que coloque o seu posicionamento. Né? Então, aqui nós temos que tirar o posicionamento de Cristais e a gente quer para que nenhum município interfira no Não, já tem o microfone lá. Então, o senhor chegar e falar. Tá, porque assim a gente otimiza a reunião e o pessoal fica polarizado em duas, 3 pessoas.
nada. Então, presidente, A gente só pede para a pessoa ser sucinta na sua colocação para não demorar, para dar oportunidade para todo mundo falar. Presidente Marcos Garcia. Boa noite a todos, boa noite, prefeito Edson, eu me cumprimento toda a mesa. Eu preferia começar o meu discurso assim, como disse o vereador, não sabe como. E quem for a favor do pedágio, levanta a mão. A favor do pedágio, por favor, levanta a mão. Pessoal, quem é a favor do pedágio? Parece que ninguém é a favor do pedágio. Pronto, feita a votação. Eu acho que tem que ser assim mais rápido. Parabéns ao comando pela aquisição de um caminhão juntamente com um triturador de resíduos da indústria da construção civil, e tenho certeza que todos os 29 municípios serão beneficiados e as prefeituras também, no caso das estradas rurais. Agora, o que precisa dizer, meu caro prefeito, é que houve um certo constrangimento do comando, porque o governador ligou para o Correio Elétrico. Isso foi publicado. E ele passou uma nota à IPTV, à Clube, à SBT, e não veio uma nota desmentindo. Ele disse que não é de pedágio, senão poderia desmentir. Então isso prova que o que disse tem o Edson, o secretário do comando. Até o trevo de Jericoara não terá pedágio. Pois bem, para a população ter uma ideia, foi investido, que sai do posto Pendeirão, até no posto Madeira de Jericoara, aproximadamente 100 milhões de reais. 100 milhões que o Estado está pagando com o nosso recurso, através dos nossos impostos. Pois bem, se ele está fazendo com o dinheiro do povo, não tem que ter pedágio de jeito nenhum. Agora, o fato do comando ter conseguido a eliminação da curva da morte, parabéns ao comando. Eu espero que esse mesmo empenho vocês tenham com a duplicação sem pedágio. Aí, São Paulo tem 248.219 km². Num país de 8.511.965 km² é que tem extensão territorial no Brasil. Nós somos a 10ª economia do mundo, a 7ª extensão territorial. Apesar que você pega os Estados Unidos, que tem um deserto, você pega Canadá, que só tem gelo, então você vai colocar, nós devemos ser próximo da 3ª economia em extensão territorial produtiva no mundo. No estado de São Paulo, nós somos 43 milhões de habitantes. O IPVA per capita, ou seja, cada pessoa pagando IPVA em média, é R$ 161,55. São números exatos. Eu só não vou multiplicar 161 por 43 milhões exatamente, mas vai chegar próximo a 8 bilhões de reais. Certo? Dinheiro do IPVA. Então, dinheiro, quando o governo fala que não tem dinheiro, é mentira. Dinheiro tem, porque nós pagamos. Se você não pagou o IPVA, você não licencia. Se você não licenciar, você pode até circular, mas no primeiro comando você está preso, aí ficou preso. Então, meu caro Edson, o governo do Estado tem que falar que o dinheiro do IPVA é para a monetização das estradas. Diga-se passagem, está aqui o prefeito Miguel Marques, 50% do município. Quando vocês pagam o seu IPVA de milhinho, 500, o governo do Estado manter as rodovias, 500 o prefeito manter as ruas e avenidas. Esse foi a essência de quando o projeto do IPVA foi criado. Então, por que o governador não investe esse dinheiro? Falaram do trevo de Jericoara até as barrancas de Minas Gerais da Rivânia, e depois do Sacramento, vai ser investido mais 100 milhões. Para vocês terem uma ideia, o Curva da Morte foi licitado por 29 qualquer coisa milhões de reais. Lógico, depois vem os aditamentos, ou seja, o cimento aumentou, a ferro aumentou, aí você consegue ter um reajuste na obra, que é verdadeiro. Então veja bem, se foram 30 milhões naquela época, que hoje seria próximo de 50, o governo do Estado tem esses 100 milhões para aplicar? Tem. Precisa saber o quê? Da mobilização do povo. Porque a voz do povo é a voz de Deus. E o político tem que ouvir, é o povo. Não é meia dúzia do comando, não. É o povo. Porque o comando, eu não entendo. Para que essa audiência? Isso é jogar dinheiro fora. Isso é tirar o tempo de vocês. Porque muitos trazem no rosto a marca do sol. Outros trazem na mão a marca do cabo da enxada. E esse povo sente. Muito pobre, paupérrimo. A casa em que eu morei até os 10 anos de idade tinha privado. E quando chovia, nós tínhamos em casa um pinico, porque não poderia ir, porque era um terreno de 50 metros, alugado, não tinha esgoto, não tinha asfalto, que era rua
Pato Caleiro, 472, ali. Com 60 dias meu pai mudou, eu fiquei até os 10 anos de idade. Então eu sei o que é pobreza. Eu sei. Fui registrado dia 3 de setembro de 1976. Vou fazer 40 anos de recolhimento de INSS. Ainda não aposentei, porque o governo gastou a minha aposentadoria. Lá em 76 me prometeu, trabalha 35 anos, você recebe a sua aposentadoria. Não, tem que trabalhar mais, mas tudo bem. Então, eu como representante do povo, porque fui eleito, tenho mandato eletivo, como os senhores vereadores têm, como o prefeito tem a responsabilidade de chegar. Meu povo, vocês querem pedágio? O pedágio vai ser R$8. Para ir e para voltar, 100 milhões de reais pelo VDM. O VDM se mede a quantidade de veículos que passa, veículos de área em movimento. Isso, só esse trecho dá 100 milhões por ano. Por que o governador queria dar para a concessionária por 30 anos? 30 anos! Ledo engano de vocês achar a autovia vai liberar 20 anos de 2017. É em 2018, porque houve editamento, cada trevo da Henrique Estrela é em Ribeirão Preto. Aquele trevo que o Ibabrino não fez, então aumenta-se os meios para compensar o investimento que a Autovias faz e nós pagamos aqueles que usam a rodovia. Então o que eu quero dizer é o seguinte: já está vencendo a concessão. E não é que a Autovias até hoje não duplicou de patrocínio de Tirapuã. Então coloca o trevo, o pedágio, eu sou a favor do pedágio. Lá na divisa de Capitinga, acabou. Pronto, sem problema. 20 minutos São Paulo paga. Qual que é o VDM de lá? Não vai colocar, não vai. Então, o que eu espero é que o comando consiga, junto ao governo do Estado, já que vocês têm credibilidade, eu acredito que tem, porque o comando é uma entidade séria. Senhor governador, o povo de Cristais Paulista, Jericoara, Rifanha e Pedregulho quer educação. Nós não queremos pedágio de jeito nenhum, porque nós já pagamos o IPVA. Portanto, isso é olhar com os olhos de um estadista. E diga-se de passagem que eu admiro muito o governador Geraldo. Acho uma pessoa íntegra. Tanto é que no caso da merenda já puniu a própria Polícia Civil bem antes daquele juiz de Bebedouro ordenar que fosse preso aqueles que enfiaram a mão no dinheiro da merenda. A Polícia Civil do Estado de São Paulo já tinha feito a licitação. Portanto, o Geraldo Alckmin é um homem muito íntegro. Eu votei nele todas as vezes. Certamente votarei porque vejo nele um estadista. Um estadista é o homem que preocupa com a próxima geração. O político, ele pensa na próxima eleição. Gratuita. Fiz a ele uma moção de repúdio pelo ato do pedágio. Não ao governador, pelo ato do pedágio. É uma coisa pontual. E 5 contra, agora 16 pessoas, no município tem 6 mil, pode decidir? Nem aqui poderia, mas por aclamação, ninguém. Eu louvo a atitude do Edson, que apesar de ser comando, também é contra o pedágio, porque ele também vai ser penalizado. Ele vai ser como cidadão. Se ele tem 10 anos de comando, é porque ele tem credibilidade, porque os prefeitos passaram continuaram. O seu cargo, com certeza, é de livre nomeação do presidente. Se você está 10 anos, você passa por vários ex-presidentes do mundo. 10 presidentes, então quer dizer, você tem o seu valor. E eu louvo essa sua decisão de ser contra o pedágio e espero que de uma vez por todas seja sepultado essa maldita palavra pedágio. Diga-se de passagem, nessa primeira reunião que foi feita pelo movimento ao pedágio lá na Câmara de Franca, né? Não sei se você viu a primeira reunião, eu até falando em nome do comando, mas depois eu me expressei na pessoa do comando, eu fiquei neutro, lógico. Depois eu me expressei pelo Miguel, prefeito de Cristais e Miguel, não representando ali o Nanão, dizendo que eu teria, quer dizer, o município teria até algumas vantagens, porque seria o que mais faturaria, né, com a ISS do faturamento bruto do pedágio. Para a comunidade seria até bom, mas que embora isso fosse bom para a comunidade, o pedágio não faria bem a toda a população. Quer dizer, o egoísmo, quando a gente acha que você está se beneficiando a si, ou a família, ou ao teu quarteirão, esquecendo que você mora num país em que todos merecem o mesmo direito e o mesmo respeito. Não adianta proteger a nossa comunidade. Nós vamos receber, nós vamos lutar com dinheiro, mas esquecendo que a irmã vizinha aí, Jericoara, está sofrendo. Os de Pedregulho estão sofrendo. Eles vão pagar essa fatura, mais que nós, né? Nós vamos passar muito pouco. Mas eles vão pagar essa conta.
E quando o sujeito é feliz, tendo camisa, quando o outro não tem camisa, esse sujeito não deveria ter nem nascer. Isso é uma grande verdade. Só é bom uma coisa quando é bom para todo mundo. Agora, como Edson e Marcos, eu tenho um apreço muito grande pelo Geraldo, cada um tem seu ponto de vista, partido. Eu tenho porque tenho que ter. Ele tratou muito bem, tratou eu, em nome do município. Tudo aquilo que foi pedido, foi entendido. Eu até tive alguns cuidados durante o meu pronunciamento, né, nas minhas ações, para não misturar esse aspecto. Mas fui dentro da reunião, junto com os 10 prefeitos, respeitando todos, viu? Mas eu fui o único prefeito que teve a coragem de dizer para ele o que todo mundo estava escondendo. Eu disse: governadores, vão queimar vocês, seu boneco. Daqui a pouco vai ter um manifesto, vão quebrar o pedágio de Ribeirão Preto, vão invadir lá. Eu fico me olhando, os prefeitos assustados me olhando, só tinha 10 prefeitos, ele, do Vai Nogueira, mais 2 assistentes técnicos. Falei: todo mundo aqui está com medo de dizer isso para o senhor, mas o movimento cresceu, está violento, vai ser parecido com a vida das escolas. Quem tem prefeito da sua cidade pode perguntar se eu não disse isso lá. Eu alertei ele: governador, apaga essa chama enquanto tem tempo. Bom, até então fomos nós que tínhamos colocado, falado, até então ele estava só ouvindo. Foi onde ele disse que estava liberado se quisesse participar da licitação, né, fazer parte da concessão, bem, se não quisesse, sem problema algum. Chegou a ser isso. E a palavra continua aberta, tanto para a população quanto para mim. Se inscreveu primeiro, né? Quase certo. Respeito os mais velhos. Abre para os vereadores primeiro, depois os vereadores vão falar. Vou usar a palavra para mim. Depois eu vou lá só para... Bom, pessoal, boa noite a todos. Eu queria usar a palavra como vereador, eu vou ser claro, rápido. Essa unificação da rodovia Campo Ordinário do Paneirão até o trevo de Jericoara, essa negociação durou 8 anos. Foi 8 anos de negociação, falando que a construção, a duplicação seria sem pedágio. Depois desse período, conseguiu-se a duplicação. Assim que começou a duplicação, veio o governador e já divulga uma licitação para colocar um pedágio aqui na nossa rodovia. Com isso, ele enganou o povo, enganou os deputados e revoltou a população. A população foi lá e se manifestou. Aí o governo vem cá e fala assim: não, agora eu vou investir, vou duplicar até na Rifânia, se vocês quiserem tem que ter pedágio. Então, o governo está nos enganando novamente. Então nós não temos que sair daqui hoje com a proposta de não pedágio até Jericoara e não pedágio até Rifânia. Porque isso o governo não poderia ter feito isso que fez com a gente. De construir uma duplicação durante 8 anos sem pedágio e agora vem cá nos instalar uma praça de pedágio. Então, o governo, como disse o senhor Marcos Garcia, 100 milhões é pouco, ele tem esse dinheiro para investir e vai ter dinheiro para investir de Jericoara até Rifânia. E outra coisa, esse governo só tem mais 2 anos, ele não tem tempo hábil para construir. Essa rodovia, com certeza, essa duplicação dele vai durará no mínimo mais 5 anos, e ele vai colocar o pedágio agora. E nesses 5 anos, a vantagem de Cristais, Pedregulho, de Rifânia é 0. E se é 0, nós não podemos ter pedágio, não podemos ter pedágio agora. Que se discuta daqui a 5 anos. Exatamente. Gostaria de convidar aqui, doutor João. Doutor João, você parte aqui da mesa, por favor. Por favor. Senhor presidente, eu gostaria de continuar a palavra.
Antes eu só gostaria de fazer uma saudação a um amigo que eu tenho aqui em Cristais Paulista, o seu Massume, cadê ele daí? O seu Massume, o pai do Hélio, um amigo que eu gosto aqui de Cristais, e saudar toda a pessoa dele, toda a família cristalense. Primeiramente, boa noite a todos, boa noite à população aqui presente, é muito bom ver essa casa cheia. E a pergunta do presidente da Câmara de Franca, Marco Garcia, respondeu. Ele perguntou quem era a favor do pedágio e ninguém levantou a mão. E toda vez que alguém procura a gente como representante, fala, vocês não vão deixar pôr o pedágio. Então, a audiência praticamente já resolveu não o pedágio, né, Marco Garcia? Então, eu quero até parabenizar aqueles que tiveram coragem de sair para fechar as rodovias, pôs a cara a tapa lá para mostrar que a população, a região, era contra o pedágio. E outra coisa que me deixa muito a dúvida aqui, o vereador até perguntou, se eles querem pôr o pedágio, vai ficar igual a concessão da Ronan Rocha. Lá tem 30 anos que eles prometeram o pedágio. 20 anos. Mesmo assim, 20 anos. Quem me garante que depois que... Paulo, mas nós ficamos lá de fora e depois o governador foi dar a entrevista dizendo a questão do pedágio. Nós já vimos posicionado aqui que nós somos contra as praças de pedágio, continuamos a ser contra a praça de pedágio e dizer, igual o presidente da Câmara de Franca disse muito bem, o governador da Capim, ele abriu as portas para os prefeitos. Agora, a responsabilidade aqui são nossas. Por isso que a audiência está aí. O governador falou que quem tem que decidir é os municípios. Então, nós temos que decidir e vamos decidir não ao pedágio. É isso que a população quer. Como nós representamos a população, nós temos que decidir contra o pedágio. E o Edson Felipe vai levar o governador, que Cristais é contra o pedágio. E com certeza nas outras cidades também eu faria o mesmo. Só isso, obrigado. Eu peço a palavra então. Pessoal, boa noite mais uma vez. Eu tenho uma história que quando eu fazia faculdade em Presidente Prudente, uma das viagens que a gente fazia com o ônibus da Unesp, a gente gritava em todo o pedágio, né? E cadê o dinheiro do IPVA, né? Então a pergunta que o companheiro Marco Garcia fez aqui, a gente fazia em todas as praças de pedágio, por todo o Brasil que a gente passava e em cada viagem que a gente fazia, né? Bom, eu não acredito, contrariando aqui a fala do companheiro Marco Garcia, do Pelezinho, que o nosso governador seja um estadista, porque quem não cuida da educação conforme deve cuidar, que eu acredito que é isso que ele vem fazendo, deixando um pouco a educação de lado, não pensa muito no futuro da população do estado de São Paulo. Então, assim, para não prolongar muito, eu participei um pouco da luta do Diga Não ao Pedágio e só quero dizer que não há dúvidas que a gente tem que ser contrário a isso. E eu estou junto para o que precisar. É isso. Obrigado, boa noite. Continua aberta a palavra. Boa noite ao Miguel, ao Hélio, ao Marco, ao Dr. João, colegas vereadores, ao povo presente. Vamos continuar com a nossa luta, que já faz alguns meses e que está sendo de grande valia. A minha proposta é sem pedágio e com a duplicação. Boa noite a todos. Eu tive com o governador, ele esteve aqui em Cristais, falou dessa duplicação. Ele disse que não ia ter pedágio nessa duplicação. Ele esteve tomando café na padaria do dia, você está lembrado? Ele lá tomando café nós juntos, ele disse que não ia ter pedágio. E eu sou contra esse pedágio, como os outros não querem, eu também sou contra os outros. Só isso, Boa noite a todos. Quero agradecer primeiramente a todos que teve coragem de estar participando
com a gente nesses manifestos. Quando se fala em manifestos, às vezes as pessoas acham que vai ter quebra-quebra, violência, e graças a Deus fizemos 4 manifestos de forma pacífica, ordeira, sem destruir o patrimônio público, porque o objetivo nosso era não a instalação desses pedágios. O que eu vou dizer? Nós já estamos com a vitória. Eu não vejo por que ter audiências públicas. Por quê? Em setembro, outubro, falaram que ia duplicar Teutrevo com o pedágio. E estava tudo quieto. E de repente, esperamos outubro, novembro, dezembro, e todo mundo sabia. Os prefeitos sabiam, e muita gente sabia, mas ficaram quietos. Até que no dia 27 de janeiro, prestes a realizar a 5ª audiência pública em Araraquara, que ia ser no dia 1º de fevereiro, a gente fizemos uma reunião em Franca no dia 30, aonde que todos foram contrários a esses pedágios, inclusive o Miguel Marques também. Então eu não vejo por que essas audiências públicas. Por quê? O governo já deixou claro que vai duplicar até o trevo sem os pedágios. Quer dizer, já conseguimos a vitória. A próxima etapa, vamos deixar isso concluir, a próxima etapa era a gente lutar para as melhorias até Rifaina sem os pedágios. Aí era outra briga novamente, porque já tinham outros governadores, porque esse já não pode ser mais, já concluir o mandato dele em 2018, aí a gente ia brigar com os outros também. Esse movimento a cada dia está crescendo mais, a gente está vendo isso. E outra coisa, não vamos cair nessa conversa que vai melhorar isso, que vai melhorar aquilo, que é mentira. Por quê? Tinha uma proposta que foi dita antes, o contrato de 20 anos para duplicar aquele trecho, a concessão, a autovias, para duplicar de Patrocínio a Itirapuã. Demoraram 18 anos e meio, porque foram ao Ministério Público. Se não briga, ia passar batida esses 20 anos e não ia duplicar. Imagina um contrato com 30 anos, igual querem fazer. Aí, nós vai aceitar esses pedágios. Depois que instalar ele, não tem como tirar mais, porque acabou. Se for no 417, quantas pessoas que tem, né, fazendas, trabalha, que depende dali, depois que eles instalar isso, ninguém tira. Pode fazer manifesto, o que for, que ninguém tira. Aí eles têm 30 anos. Aí daqui 29 anos que eles vão começar a fazer a proposta que eles estão fazendo hoje. Então, está de parabéns o povo hoje por ter dito não ao pedágio, e vamos continuar assim, nessa luta, e nós estamos contra, gente. Eu estou falando, não sou cidadão daqui, mas eu tenho parentes que moram aqui, e a causa é regional, porque a causa interfere a gente também. Se fosse um problema do município de Cristais, eu não tinha nem o que estar se metendo no meio, mas o problema é agravante, e nós estamos contra os pedágios. E muito obrigado, gente. Deixa eu saber, gente. Ô, lógico. Eu que te pedi, por favor. O companheiro falou agora, está sendo muito pessimista. Os irmãos de Rifaina, os irmãos de Pedregulho, podem ficar tranquilos que vai ser duplicados. Porque nós vamos trabalhar, nós vamos produzir, automaticamente são obrigados a duplicar. Minas também vai duplicar, a coisa vai melhorar. Não pode ser pessimista assim. Vamos, que nós temos bons governadores para São Paulo, graças a Deus. Muito obrigado. Boa noite a todos vocês. Boa noite ao povo, principalmente. Porque aqui só tem político. Tá? Então, boa noite ao povo. Eles só estão aqui por causa de vocês aqui.
Viu? É isso aí. Tá? E a diferença é começar, é aqui, ó. Depois que está lá em cima, para você tirar desonesto, é muito difícil. E todos aqui, 90% daqueles que estão lá, começaram aqui. Como esses, todos que estão aqui. Então, é aqui que vocês têm que vir aprender a cobrar. Mas eu quero dizer uma verdade aqui, que é a seguinte: tem muita coisa que não contava. Marcos, você me perdoa, mas esse homem não é estadista nem aqui, nem na casa do capeta. Isso é 171 qualificado. E o negócio com a reunião do comando dos prefeitos lá foi a história do toma lá da cá. O povo já tinha decidido que não ia ter pedágio. E quem prometeu que ia fechar a praça de pedágio de que vai para Batatais fui eu mesmo. E disse várias vezes o seguinte, que parte que vocês não entenderam que não vai ter pedágio. Eu moro em Franca. Eu venho poucas vezes. Quando eu venho, por esse lado aqui. Mas não é. É que pedágio quem paga é pobre. É trabalhador. Como, desde o meu primeiro discurso, eu disse o seguinte: o agricultor vai repassar o preço, o comerciante vai repassar o preço, todo mundo vai repassar o preço. E na ponta, aquele que nem passa pelas rodovias, vai ali comprar o remedinho na farmácia, Miguel, vai pagar o pedágio. E quando ele for usar, ele vai pagar de novo. Agora, a história do toma lá da cá. Eu não sei o que o Miguel ganhou de bônus nisso daí para ter pedágio. É verdade. Porque eu sei que o prefeito de Jericoara, em troca, pediu anel viário para botar pedágio. O Zezinho, lá na audiência de Pedregulho, contou que o governador ia recapiar as vicinais dele para ter pedágio. Aqui o Miguel não me contou direito. O que ele te prometeu, Miguel? Por favor, me conte. De graça. Pelo amor de Deus. Mas foi uma verdade. E aí, Miguel, se ele fez pra você o que ele falou pro Zezinho das vicinais dele, cuidado. Eu perguntei pro Zezinho, ele te prometeu no Zezinho. Estava lá o seu Edson, estava lá. Foi ou não foi? Não fez essa pergunta? Então ele vai estabilizar as suas vicinais. Porque daqui a 2 anos ele não é mais governador. E a responsabilidade das vicinais vai continuar para o município. E quem entrar no lugar dele, não tem nada assinado, é palavra, vai manter? É a grande pergunta que se faz. Agora, o cara vai ali, e o Miguel que disse, faz aquele trevo ali do estreito, é isso, né, Miguel? A porcaria. Como é que ele gastou uma fortuna naquilo lá? E vai falar pra mim que não tem dinheiro? Pra fazer uma merda daquela lá? Olha esses trevos que estão fazendo aqui, esse texto técnico. Isso aqui são coisas que eles fazem para depois, mais tarde, gastar de novo. Quantos traders já fizeram aqui e desmancharam e fizeram outro com o nosso dinheiro? E vem para lá que não tem dinheiro? Que não tem dinheiro para duplicar até lá? Olha o absurdo. Botar um pedágio aqui na Ronan Rocha, onde a autovia tem a obrigação de fazer até o trevo de Tirapuã, e aí, com o dinheiro para colocar o pedágio depois, ele vai fazer 11 quilômetros até a divisa e o povo de lá pagar pedágio por 30 anos. R$6. Só de uma empresa de patrocínio, que é a Jussara, ele ia arrecadar quase 2 milhões por ano. Então, e outra coisa, não vem com essa história que vai duplicar sem pedágio. Sem pedágio é obrigação dele. Mas o DR está sendo desmanchado. Problema dele, ele ganha para isso, é obrigação dele. E o povo tem que aprender a cobrar essas coisas. Vamos parar de passar a mão na cabeça de político corrupto. Esse homem quer colocar pedágio porque ele quer fazer caixa para a campanha dele de presidente da República. O estadista
O estadista na população, o político na próxima eleição. Ah, então ele é estadista? Você está pensando na próxima eleição? A grande verdade. Só aproveitando, o que ele fez com os professores não é digno de fazer, não. O nosso problema é o modelo político desse país. É a história do toma lá da cá. Nós temos que parar com essas coisas. Todos os benefícios é obrigação do governo. E nós não podemos mais aceitar esse tipo de coisa. Então, eu só não entendo o porquê da existência, ou da insistência em fazer essas audiências públicas. Porque a parte já está paga. E o próximo governador, que vai entrar no lugar dele, vai ter que pedir voto para nós. Aí nós negociamos o restante. É isso aí. Restou pouca coisa, né, para a gente abordar sobre essa questão do diga não hospedagem. Mas eu quero primeiramente parabenizar aqui a postura do presidente da Câmara, Marcos Santos, nosso prefeito Miguel Marques, do Edson, secretário executivo do Comando, porque as reuniões dos outros municípios não foram iguais a Cristais, democrática, aberta à população, aberta às pessoas de outros municípios, né, para manifestarem a sua palavra. Pedregulho também foi. E aqui está o presidente da Câmara, Carlos Peracinho, que quer parabenizar também. Porque da última reunião que teve lá em Rifaina, né, que foi o único município que a população aprovou a instalação de pedágios, infelizmente não tinham pessoas lá habilitadas para explicar para a população os prejuízos e o mal que traria o pedágio para a população rifainense, que vive do turismo, e o turismo lá vive de franga, de cristais, de pedregulho, né? E de uma forma totalmente ditatorial, não deixaram que a gente usasse a palavra. O vice-prefeito Anélia está aqui, tentou usar a palavra, nós todos tentamos usar a palavra e não foi aberta a palavra. E imediatamente colocaram em votação e as pessoas que estavam lá concordaram com a instalação de pedágio. Então, parabéns, Edson, pela postura, parabéns, Miguel, parabéns, presidente Marcos. Todos já abordaram todos os benefícios que o pedágio trará para a nossa região. Tá? Mas eu lembro direitinho, quando em 2005 o governo do Estado de São Paulo, através da Assembleia Legislativa, através da Comissão de Finanças e Orçamento, passa em todas as regiões administrativas, e Franca é uma delas, colhendo sugestões de onde colocar recursos no orçamento do Estado. Estava lá eu, representando os cristais, o Dirceu Pedregulho, o Hugo Lourenço de Rifaina, o Alexandre de Jeriquara, e nós solicitávamos naquela época que o governo colocasse no orçamento recursos para duplicar até de Franca até Rifaina. Tinha representantes da Secretaria de Transporte que falou: olha, gente, é muito difícil, nós conseguimos uma duplicação nesse momento de 65 quilômetros. Citou como exemplo Franca Patrocínio, Franca Ribeirão Preto, 100 quilômetros de estrada. Depois que saiu do papel, demorou 10 anos. Começou lá no governo Fleury e acabou no Geraldo Alckmin. E ligando grandes centros. Agora ligando Franca até Rifaina, seria muito difícil. Foi sugerido pelo próprio governo, Marco Garcia, que nós solicitássemos recursos para duplicar apenas 15 quilômetros. E foi onde começou a luta. Todo ano tinha audiência da Assembleia Legislativa e tinha lá, duplicação até Cristais, duplicação até Jeriquara. E demorou esses 8 anos, como a gente falou, até que saiu do papel e a passo de tartaruga, mas a duplicação está saindo. Um outro dado que eu queria falar para vocês é a questão do prejuízo econômico. Está aqui a maioria de produtores rurais, pequenos produtores. Eu pedi para o Marcelo Avelar, vice-presidente da Conai, fazer um levantamento. Ele fez um levantamento e para um pequeno agricultor que tenha lá 30 alqueires de terra, que colha lá 500 sacos de café por ano, que colha 1.500 sacos de milho por ano, que colha 300 litros de leite, sabe quanto que vai impactar a instalação de pedágio a esses valores de R$ 8,10, como é o pedágio de Ristinho, o pedágio de Batatais? 23,9% do seu lucro líquido vai ficar nos pedágios da nossa região. Eu estou falando do produtor de 30 alqueires. Boa parte dele não tem 30 alqueires de terra. Então, para nós, é um prejuízo muito enorme. Fala assim, o governo poderia dar uma estrada alternativa para a gente, né? Ou então cobrar mais barato do morador de Cidade Paulista. Isso não
existe, no estado de São Paulo, não tem nenhum precedente nesse sentido. Há um pedágio da estrada que liga Ourinhos a Jacarezinho, no Paraná. No fim da linha tem um pedágio lá. Os moradores entraram com uma ação da justiça, ganharam a ação, mas o próprio jurídico orientou eles reservarem dinheiro, guardar dinheiro no banco, porque isso ia para a segunda instância, terceira instância, e se eles perdessem, eles teriam que recolher todo esse pedágio. Então não existe precedente de diminuir o valor, R$2, R$3, para quem mora aqui no estado, ou para quem é produtor aqui na nossa região. Então é um prejuízo enorme, 23,9% daquilo que nós temos de lucro líquido é muito dinheiro para nós pequenos produtores. Tá? Um outro dado importante, eu fui a São Paulo recentemente e fui anotando todos os valores de pedágio. Sabe quais são os dois pedágios mais caros entre Cristais Paulista, entre Franca e São Paulo? Os dois daqui do Portinari. O de Campo Limpo Paulista, R$8, o de Tupéva, R$7,90, o de Sumaré, R$7,10, o de Limeira, R$5,30, o de Leme, R$6,60, o de Pirassununga, R$6,60, o de Santa Rita dos Passa Quatro, R$6,40, o de São Simão, R$6,40, o de Baratais, R$8,10 e o de Restinga, R$8,10. Pode ser que isso que eu estou falando aqui agora seja repetitivo para nós que estamos no movimento, que discutimos diariamente nas redes sociais, pelo WhatsApp, está todo mundo sabendo, mas a maioria da população que não está em WhatsApp, em Facebook, em Twitter, não tem esse conhecimento. Pedágios mais caros que aqui para São Paulo, só se não me engano esse que vai aqui na Anhanguera, saindo para Guará, entre Guará e Uberaba. E aqui que você vai para a praia lá, na descida da Imigrantes é R$23,10 e na subida R$10,80. Tá? E aí o governador disse em São Paulo para os prefeitos que o pedágio poderia baixar em média 30%. Se você baixar 30% de 8 e 10, ela vai cair para 5,67. Você tem pedágios mais caros, como o de Limeira, que é 5,30. Alguém falou que lá, porque lá é mais barato que o VDM lá, o volume de veículos de trânsito lá é maior do que o nosso. Ora, bola, se eles colocaram o pedágio depois do teu dinheiro vai, então vai ser quanto o pedágio? R$15? O VDM lá vai ser muito menor. Então, continua caro. Se baixar 30%, continua caro. Até porque os pedágios que foram cobrados nesses últimos 20 anos eram para os investimentos que foram feitos na Câmara do Portinari, a duplicação entre Franca, entre Ribeirão Preto até Patrocínio Paulista. Agora não, agora os investimentos foram feitos, agora é só manutenção. Por que vai manter o pedágio a 5,67? Tinha que baixar para R$1,50, R$2, porque é só para manutenção, não é para investimento mais. Tá? Então, por isso que nós, entre outras perguntas que estão aqui, um outro detalhe. De Franca até São Paulo, são 400 quilômetros. Nós temos 10 praças de pedágio. Tá? Então, em média, a cada 40 quilômetros, há uma praça de pedágio. Certo? Sabe quantos quilômetros tem da praça de pedágio de Batatais em Xinga, Marco Garcia? 30 quilômetros, redondinho. Redondinho, 30 quilômetros. Tá? Do pedágio de Restinga até aonde se pretende colocar aqui no quilômetro 460, 43 quilômetros. Daqui de Cristais até Rifaina, 50 quilômetros. Quem garante que se duplicar não vai colocar o pedágio, mais um pedágio lá chegando no Rifaina? Que seja até mais barato, um pedágio mais simples, quem garante que não? Certo? Isso é a parte técnica, né? Essa é a parte, eu falei da parte econômica e da parte técnica. E tem também a parte política que foi amplamente discutida, que é a questão da promessa do governador. Miguel estava lá no início da obra, quando então o secretário de transporte, Clodoaldo Felicione, debatendo no posto Banheirão, e disse com todas as letras: a duplicação vai se iniciar sem prazo de pedágio. Então tem essa questão política. Agora veja bem, eu queria fazer um cálculo aqui também para nós regiões colocar prazo de pedágio. Vocês imaginam que por hora, entre Cristais e quantos carros passariam aqui? Eu fiz uma situação hipotética, depois vocês, cada um faça os seus cálculos. Vamos supor que seja 300 carros por hora. Tem gente que acha que é pouco, tem gente que acha que é muito. Você acha que passa aqui, de média, por dia, 300 carros por hora? Tá? 300 carros por hora. Então são vezes 300 carros por dia, vezes 24 horas, são 7.200 carros por dia. Certo? 7.200 carros por dia, vezes 30 dias do mês,
216 mil veículos. 216 mil veículos vezes 8 e 10, 1.749.600 veículos. Reais. Ué, só na ida, né? Não, ida e volta. Ida e volta? FDM é ida e volta. Tá? 150 para isso, 150 para de média. 1.750.000 reais, vezes 5%, que é o valor do ISS cobrado nos municípios, é de 3 a 5%. Mas no município de Cristais, a parte de rodovia é 5%. O comerciante paga 3,5%, e na rodovia são 5%. Dá uma arrecadação mensal de R$ 87.480 por mês de arrecadação. Agora, exatamente. Agora, esse dinheiro, eu não sei, é uma pergunta que eu queria fazer para a arquiteto. Ele é dividido entre os municípios que compõem a malha rodoviária? Ou é só para o município de Cristais? Os outros também são. É dividido. Que seja dividido, por exemplo, em 3. Ia dar 20 e poucos mil reais por mês para cada município, em 3 ou 4. Exatamente. Tem razão o prefeito Miguel. Ele não está pensando aqui na arrecadação do município, ele está pensando nesses produtores aqui, ó. Quanto que nós vamos gastar? Eu, por exemplo, eu fiz o cálculo, vou gastar entre 4 e 5 mil, estou dizendo meu pai. Nós vamos gastar entre 4 e 5 mil reais por mês de pedágio. É muito caro. Né? E é caminho de roça nossa. Vamos ver. Antigamente, o meu pai tinha uma perua Kombi, ia eu, ele e meu tio, junto com os empregados, que ia de manhã, botando, era antiga, né? Como você disse, e voltava à tarde. Se tivesse pedágio naquela época, era um pedal para cá. Hoje, com a modernidade, meu pai vai no carro dele, eu vou no meu carro, meu irmão está ali, vai no carro dele, os empregados vão numa Kombi, o caminhão tem que ser transportado em cima, o trator tem que ser transportado em cima do caminhão. Imagina aí, eles iam lá numa granja, lá, certo? Então, todos nós seremos tremendamente prejudicados. Tá? E fazer coro aquilo que o prefeito disse. Né? O Coman, na primeira audiência, na segunda audiência do Coman, os prefeitos que estavam lá presentes falaram que era contra o pedágio. Então, mas os pirueiros tem 35 perus de produtores rurais transitam também esse meio aí, ó. Então, e aí, a sua diária vai ter que cobrar mais caro do seu patrão, porque senão você não dá conta de transportar essas pessoas. O patrão tem quando ele gosta. Então é isso. O Mar fez uma pergunta, eu vou fazer o inverso. Quem é contra o pedágio aqui, levanta a mão. Foi muito produtivo, podemos tirar muitas dúvidas, não é? Eu tenho certeza que a nossa luta não foi finalizada ainda, mas nós vamos ter muito sucesso. E queria fazer aqui uma homenagem e um agradecimento. Né? Nós perdemos um companheiro de luta durante esse período de manifestações, que é o Érico Rodrigues, filho do jornalista Hélio Rodrigues, cristalense, né? Um trágico acidente aí, voltando do seu trabalho. Ele é um cara que estava junto com a gente em todas as manifestações, ajudava financeiramente, estava lá divulgando todas as nossas ações. Então eu queria fazer uma breve homenagem aqui ao nosso companheiro Érico Rodrigues. E também, para finalizar, agradecer ao presidente da Câmara de Tirapuã, o José Reis, que aprovou por unanimidade na sua Câmara de Vereadores uma moção de aplauso para o grupo